Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. O médium Chico Xavier, na sua juventude, costumava ir com frequência a Belo Horizonte para ter contato com pessoas com quem pudesse dialogar sobre o espiritismo, pessoas que tivessem também bastante conhecimento e que favorecesse aquilo que ele necessitava conversar, para enriquecer seu conhecimento, para troca de experiência. E como era de costume, ele visitava sempre as livrarias, porque tinha uma atração especial por livros. Estava sempre visitando, encontrando com amigos ali, trocando ideias, conversando. E depois de um certo tempo, um rapaz, começou a trabalhar ali numa das livrarias que ele frequentava. E passou a ler os livros psicografados por Chico Xavier, as obras de André Luiz, depois emendou nas obras de Emmanuel, de Irmão X, enfim, Néio Lúcio, diversos espíritos, e se encantou com todas essas obras e da mesma forma ficou ansioso por conhecer Chico Xavier. Imaginava Chico Xavier alguém extremamente especial para merecer do alto aquele tipo de comunicações, de obras, e pediu então aos amigos, já que ele não conhecia Chico, quando Chico chegasse lá na livraria, que o apresentassem a ele, porque ele era doido para conhecer Chico e sempre falava nisso. O tempo passou, até que certa feita Chico Xavier chegou nessa livraria. Alguns amigos presentes conversaram com ele, puxaram o assunto, o abraçaram, trocaram ideias. E o nosso amigo lá, distraído, cuidando dos seus afazeres, já que ele não conhecia Chico, não tinha ideia de que a pessoa que ali se encontrava era aquele que ele ansiava por conhecer. Depois de algum tempo, nas conversações, um dos amigos se aproximou: Chico, venha cá comigo. Aí chamou o rapaz e falou: olha, você não tinha tanta vontade de conhecer Chico Xavier? Pois eu quero te apresentar. Esse é Chico Xavier. Então o rapaz olhou mais ou menos para Chico. Chico vestido de uma maneira muito simples, aquelas roupas meio folgadas. Deu uma olhada de alto a baixo. Chico então deu-lhe um abraço. E ele, abraçado com Chico, falou: ah, quem dera que você fosse realmente Chico Xavier. Não acreditou, justamente pela posição, pela forma que Chico se apresentava de maneira tão simples. E Chico Xavier, ainda abraçado a ele, falou: ah, quem me dera eu fosse realmente Chico Xavier. A simplicidade e a humildade não fez com que ele mudasse de postura e foi-se embora, e o rapaz ficou sem saber, naturalmente. Posteriormente confirmou tratar-se verdadeiramente do Chico Xavier, mas poderia ter aproveitado a oportunidade para conversar um pouco, para conhecer um pouco mais do nobre médium mineiro. Já de uma outra vez, numa dessas viagens, Chico costumava pegar o trem. Eram cerca de 25 quilômetros de Pedro Leopoldo até Belo Horizonte. E uma vez ele pegou o número da sua poltrona, da sua cadeira, e ao sentar-se percebeu que ao seu lado viajaria um sacerdote católico, um padre. Ele cumprimentou e sentou-se a seu lado. Esse sacerdote tomou do Evangelho, tomou da Bíblia e começou a lê-la. Chico, da mesma forma, apanhou um livro da obra espírita e também começou a ler. A viagem seguia tranquila, dentro da normalidade,
Quando passaram numa pequena localidade e perceberam que ali havia uma festa comemorativa a São Pedro e São Paulo, então o padre tomou a iniciativa de puxar a conversa. Ah, estão comemorando São Pedro e São Paulo. E falou que ele achava que havia uma injustiça, pois que São Paulo era muito mais reverenciado pelos seguidores cristãos do que o próprio São Pedro. No entanto, São Pedro havia sido escolhido por Jesus para ser o chefe da igreja, para ser aquele que deteria em suas mãos a chave dos céus. Então Chico passou a conversar com ele e a narrar a história de Pedro, de Paulo, de Estevão, com tanta profundidade, com tanto conhecimento que impressionou o padre. E o padre, então, tomado de curiosidade, perguntou se Chico era formado, se ele tinha noções, se era um doutor, alguém ligado à igreja. E Chico, humildemente, falou: não, eu sou médium. E o padre então falou: ah, então você é Chico Xavier. Olha, eu gostaria muito de conhecer muitas coisas, de saber sobre reencarnações. E lá na igreja nós não temos acesso. Eu gostaria de poder te escrever, mas gostaria também que você me respondesse. Eu quero fazer algumas perguntas. E foram dialogando. Assim, meus irmãos, a diferença, aquele que estava no ambiente espírita, por questões, de repente, até de preconceito, abriu mão de estar em contato com aquele que era a pessoa a quem mais gostaria de conversar. Já um sacerdote católico não perdeu a oportunidade quando essa se lhe apresentou. É possível que talvez ele já tivesse o desejo de conhecer Chico. E Deus, os bons espíritos, quem sabe, lhe ofereceu essa chance, colocando Chico ao seu lado. Quantas vezes nós também, ansiosos por oportunidades de conhecimento, de avançar nas noções espirituais, quantas vezes Deus nos coloca ao lado ou à frente algo ou alguém que nos possibilitaria tal chance, tal situação. E às vezes as desperdiçamos. Quantas vezes nós somos chamados a abrir os olhos, a compreender os desígnios do alto, para seguirmos mais fortes a nossa caminhada. Aproveitemos então, meus irmãos, e estejamos sempre atentos para os sinais do alto, para as oportunidades que Deus nos oferece a cada momento. Que Deus nos abençoe sempre. Essas duas histórias estão anotadas no livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama. Muita paz a todos e que Deus nos abençoe.